Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente. Eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo da cabeça de um bovino. E eu tenho aqui hoje, a gente vai dar uma revisadinha na aula passada e vai dar uma olhadinha nos ossos aqui, beleza? Então, na aula passada eu falei pra vocês que o crânio é a parte mais complexa do esqueleto do animal, né? Ele não é apenas um grande osso. Se a gente olhar assim, agora que vocês estão vendo essas fissuras aqui, dá pra gente ver que ele não é apenas um grande osso. Ele consiste aí em 37, 38 ossos separados, né? A maioria deles são unidos por articulações que a gente chama de suturas, que são essas rachaduras que tem, sabe? Então, a gente chama de sutura. Cada pedacinho desse é um osso, que a gente vai ver agora, beleza? Esse meu crânio aqui, ele tá um pouquinho deteriorado, mas dá pra vocês terem uma noção, mais ou menos, de onde fica cada osso, o nome de cada osso. Então, vamos lá. Olhando assim de frente, a gente tem o lado direito e o lado esquerdo. Porém, a gente tem que sempre olhar e distinguir o lado esquerdo e o lado direito com o animal assim, ó. Então, antes, esse era o lado direito e esse era o lado esquerdo, né? E agora não, agora esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Então, a gente sempre vai falar em relação a alguma coisa do animal, sempre nessa direção, tá? Então, aqui lado direito, aqui lado esquerdo. E de frente sempre vai ser lado direito, minha mão esquerda, lado direito, minha mão direita, lado esquerdo. Então, tudo que tem de um lado do animal, tem do outro também, beleza? Vamos começar aqui. Esse grande osso aqui, ó, aqui é a fissura, né? Mas daqui pra cima, a gente tem o osso frontal, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do animal, beleza? Então, aqui é o osso frontal. Ele termina aqui, ó. Aqui, a gente tem o osso nasal, beleza? Osso nasal, osso nasal. Virando aqui do ladinho, a gente consegue ver o osso lacrimal. Aqui tá melhor de ver. Aqui a gente tem o osso lacrimal, tá? Aqui dá pra ver bem a divisão dele, osso lacrimal. Temos o osso maxilar, que é esse aqui. É o maxilar. Tá vendo? Dá pra ver bem onde ele termina. O osso maxilar. Aí temos o osso incisivo, que é esse aqui, ó. Bem compridão. Esse aqui, se foi, os bichos comeram. Então, aqui é o osso incisivo, tá? Temos o osso zigomático, que é esse aqui, que se junta com o osso lacrimal. Osso zigomático. Osso zigomático. Temos o osso occipital, que a gente vai virar aqui ventralmente, olhando. A gente vai ter o osso occipital, que é toda essa estrutura aqui, ó. Tudo isso aqui, osso occipital. Aqui é a crista do occipital. Temos o osso parietal, que é esse daqui, ó. Veja que aqui ele não tá bem dividido, né? Mas a gente denomina ele como osso parietal, beleza? Aí temos esse osso aqui, ó. Esse aqui é o temporal. Esse osso aqui de fora, esse aqui tudo que eu tô pegando, é o esfenoide. O de fora e o de dentro.
E esse de dentro aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver a divisão dele, é o pterigoide, tá? Esse aqui. Aí a gente tem ali dentro um ossinho que parece um papelzinho, uma lâmina que a gente chama, que é o osso vomer. Ele tá meio quebradinho, mas esse é o osso vomer. Aqui a gente tem o osso palatino, tá? Palatino. E aqui o pálato, tá? Aqui é o pálato. Ele vem daqui até aqui. Aqui é o pálato. Aqui no occipital, gente, a gente tem algumas estruturas. Então, aqui é a crista nucal do occipital, tá? E essas proeminências aqui a gente chama de côndilos, tá? Esses são os côndilos, ó, côndilos. Aqui a gente tem o forame magno, uns canais, tá? Tem um canal e esse canal passam nervos. Esses canais aqui são buraquinhos, tá? Lembra que eu falei pra vocês dos processos? Então, aqui no hospital a gente tem o processo paramastoide, que são esses chifrinhos aqui, ó. Tem dos dois lados, tá? Côndilo e aqui o processo paramastoide. Aí aqui, pessoal, no osso temporal, a gente tem o processo mastoide, que é esse aqui, ó. Esse é o processo mastoide do osso. Temos também o processo muscular, que é esses aqui, esse pontudinho aqui, ó. A gente tem o processo etiloide, que é esse aqui, ó. Esse pedacinho de osso. Tudo do osso temporal, tá, gente? Tanto aqui quanto aqui. Daí eu falei pra vocês também das fossas, né? Que são abaulamentos, digamos assim. Então aqui, ó, tá vendo que afunda? Aqui são as fossas mandibulares. Aqui onde a mandíbula vai se articular. Então tudo que for afundado assim a gente chama de fossa. Aqui a gente tem a bolha timpânica e aqui o meato externo acústico, tá? Aqui e aqui. Os dois lados. Esse lado ali tá meio... Aqui a gente tem o processo zigomático do osso temporal, tá? Processo zigomático do osso temporal. Aí lembra que eu falei pra vocês que aqui no occipital tem o forame magno, aquele buracão? Esses buraquinhos aqui a gente também chama de forame, tá? Esse forame aqui a gente chama de forame orbitário oval. Ali embaixo a gente tem... ali, ó, onde tá aquele númerozinho 29, a gente tem o forame orbitário redondo. No 30, a gente tem o forame orbitário óptico. E no 31, a gente tem o forame orbitário etimoide. Beleza? Aqui no osso palatino, a gente tem esses dois forames aqui, que a gente chama de forame oral, ou maior, que a gente chama. E aqui, esse pequenininho, a gente chama de forame palatino avoral ou menor, tá? Então, aqui na estrutura do osso palatino, a gente tem esses três forames aqui. Essa linha que divide o osso palatino e outros ossos também, a gente vai ver o nome de cada uma delas. Essa aqui, ela é a sutura palatina mediana, tá? Então, revisando as estruturas do osso palatino, a gente tem forame maior, ou forame oral, o forame menor, ou forame avoral, e aqui a sutura palatina mediana. Essa sutura aqui na horizontal, a gente chama de
sutura palatina transversal, que ela vai dividir o osso palatino do osso palato. E aqui também é sutura palatina mediana, tá? Então, tudo isso aqui é sutura palatina mediana. Aqui do lado, a gente tem o processo alveolar, que é de onde saem os dentes. Seria como se fosse a nossa gengiva, tá? Então, aqui é o processo alveolar. Toda essa parte aqui, ó, branquinha que sobe entre os dentes, processo alveolar. Aqui a gente tem a borda interalveolar, tá? Essa borda aqui que dá sequência ao processo alveolar. Aqui a gente tem o processo palatino do osso incisivo, tá? Esse aqui é o osso incisivo, a gente tem esse processo que a gente chama de processo palatino do osso incisivo. Essa fissura aqui a gente vai chamar de fissura palatina, tá? E descendo aqui, a gente tem essa fissura maior que a gente chama de fissura interincisiva. Então, aqui é a fissura palatina e aqui a fissura interincisiva. Virei o nosso crânio aqui na posição correta, né, dele. A gente tem aqui uma crista, como se fosse uma crista, que a gente chama de crista facial, tá? Tudo isso aqui é a crista facial. Deixa eu ver aqui. A gente tem aqui também os forames, tá? Esse forame aqui é o forame supraorbitário, tá? Forame supraorbitário. Então, a gente tem o forame supraorbitário e o forame infraorbitário, que é esse Falando aqui. Um pouco das suturas, a gente tem a sutura lacrimonasal, que é essa aqui, do osso lacrimal com o osso nasal. Então, a gente tem a sutura lacrimonasal. Temos também a sutura lacrimomaxilar, que é essa aqui, lacrimomaxilar, do osso lacrimal para o osso maxilar. A gente tem a sutura lacrimozigomática, que sai do osso lacrimal para o osso zigomático, que separa os dois, né, o osso lacrimal e o osso zigomático. A gente tem a sutura lacrimofrontal, que é essa aqui, toda essa sutura. E a gente tem a sutura nasomaxilar, que é essa aqui. Na sutura naso, de osso nasal, maxilar, que divide o osso nasal do osso maxilar. Essa sutura aqui. Temos também a sutura maxi-incisiva, que é do maxilar e do osso incisivo. Então, temos essa sutura aqui. Temos também a sutura nasofrontal, tá? Nasofrontal, osso nasal com osso frontal, sutura nasofrontal. Aí, pessoal, os chifres a gente chama de processo cornual, tá? Processo cornual, então, nada mais é que os Temos chifres. Aqui mais um forame, que é o forame lacrimal, tá? Então, pessoal, vamos dar uma revisadinha. Então, pessoal, os ossos da caixa craniana, que vai ali envolver o cérebro do animal, na maioria dos animais são 11 ossos, né? A gente divide esses ossos em internos e externos. Então, o mais caudal do crânio, no sentido mais caudal do crânio, para o mais rostral, a gente tem o osso occipital, né, que a gente já viu, o osso occipital, os ossos interparietais, os ossos interparietais e parietais, tá? Os ossos temporais, são esses aqui,
E os ossos frontais. E os ossos frontais que são esses aqui, os que fazem parte da testa do animal. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala se tratando de crânio, sempre quando é mais pra frente do animal, a gente diz que é mais rostral. E quando é mais pra trás do crânio, né, mais sentido a cauda do animal, a gente chama de de caudal. Então, sentido mais caudal, sentido mais rostral. Considerações sobre os ossos, então. Aqui a gente tem o osso occipital, né? Beleza. Esse osso occipital, ele forma a porção da base do crânio, tá? Ele é muito importante, porque aqui nesse buracão, nesse forame magno, que a gente já viu, é onde a medula espinhal sai do crânio, tá? E também onde vai ser a articulação com a primeira vértebra cervical, que é o atlas, tá? Então, vai formar a articulação atlanto-occipital aonde? Aqui nos côndilos, tá? Que é ali a articulação que vai juntar, né, cabeça e pescoço. Os ossos temporais, eles são importantes porque eles vão formar as paredes laterais da caixa craniana, vão conter estruturas da orelha média e interna, tá? Então, aqui a gente já viu que tem a bolha timpânica e o meato acústico. Então, essas são as estruturas que ele vai conter, que esse osso vai conter. E forma também as articulações temporomandibulares, né? Que eu mostrei aqui pra vocês, né? Que tem esse abaulamento, que a gente chama de fossa mandibular, que é onde a mandíbula vai encaixar aqui e vai articular. Então, é um osso bem importante também. A gente tem a estrutura interna do crânio, que contém os ossos internos do crânio, né? Um deles é o osso esfenoide, que eu falei pra vocês que parece um morcego, né? Então, é aquela estrutura ali que eu mostrei antes pra vocês. Toda essa estrutura aqui, ó, tá? Tudo isso aqui é o osso esfenoide. Então, ele parece um morceguinho. Só relembrando, pessoal, na aula passada eu falei do osso nasal, que ele pode variar conforme o tamanho do animal, a raça do animal, a espécie. Então, aqui, esse osso nasal, ele pode se modificar, né? Conforme a espécie, a raça ou o tamanho do animal. Esqueci de falar pra vocês também que o palatino com o palato formam o céu da boca do animal. Então, pessoal, nossa aula foi essa hoje. Eu não tenho aqui a mandíbula, mas se der eu faço um vídeo pra explicar as partes da mandíbula, como é que ela encaixa aqui bem certinho no crânio, né? E vou deixar aí pra vocês como dever de casa não, mas pra contar como presença, vocês comentarem aqui embaixo a palavra bovino, que aí eu vou saber que vocês assistiram esse vídeo até o final, aí eu vou dar presença pra vocês. Caso alguém não consiga comentar, só me manda uma mensagem, então, escrito bovino. Beleza, gente? Então, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E bom final de semana, até a próxima aula.